Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos falar com você, conversar com você sobre lições importantes para que nós consigamos entender um pouco melhor os ensinamentos que Jesus nos deixou. Nós temos a alegria de receber mais uma vez André Luiz Ruiz e o livro que ele nos traz para essa reflexão é um livro que foi ditado pelos espíritos Públio e Humberto de Campos e tem como título Da Terra para o Céu. Bom, André, é uma alegria muito grande receber você, né? Sempre. Eu agradeço o seu carinho, agradeço a acolhida de todos os nossos telespectadores, aqueles que acompanham o seu programa, sempre cheio de belezas, de ensinamentos, e aqui somos apenas os que procuram não atrapalhar o que os espíritos têm para dizer, né? É um esforço que a gente faz. Você é sempre muito querido, sabe, André? É uma coisa que eu tenho trabalhado na minha vida e falar para as pessoas, é como o ensinamento de Jesus, né? Não estou me reconciliando com você, mas estou dizendo para você e digo para as pessoas que são queridas sempre o quanto gosto, porque eu acho que isso faz bem. Isso mesmo. Faz bem para mim e faz bem para quem ouve, né? É muito importante a gente exteriorizar a afetividade, não é? Nós vivemos um mundo onde a afetividade é massacrada muitas vezes pelo interesse, pelo fingimento, mas essa é uma das riquezas da alma que deve ser exercitada. Pois é. Bom, esse livro, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, esse livro aqui mexe mesmo com o nosso cotidiano, né? E relembra efetivamente os ensinamentos de Jesus, né? E como diz o Espírito Públio, são lições, ele fala lições generosas, né? Que ficaram escondidas, lições generosas de Jesus que ficaram escondidas no dia a dia, né? Ao homem, né? Isso. E que ele traz, né? Públio traz o conceito, né, André? Exatamente. Vamos dizer, a maneira de produzir esse livro foi interessante porque são dois espíritos que abordam o mesmo tema sob enfoques distintos. O espírito Públio é responsável pelos capítulos ímpares. Isso. E em cada capítulo ímpar ele faz uma reflexão sobre temas. Depois de escrever, o espírito Humberto de Campos, que é responsável pelos capítulos pares, ele conta uma história sobre aquele tema que Públio havia trabalhado. Uma história que tem a ver com o nosso cotidiano, com as nossas ações, o modo de agir das pessoas no dia a dia. Então, a finalidade de ambos é fazer a pessoa pensar nas coisas do seu dia a dia e entender as suas idiosincrasias, os seus conflitos, aquelas confusões, para dali sair com uma visão um pouco mais clara a respeito de como ela deveria se conduzir. Como uma sugestão, vamos dizer assim. Que facilita muito, facilita o entendimento. É verdade. Porque o conceito é sempre um pouco mais difícil de assimilar ele por ele mesmo. Puro, né? Ele puro. Isso. Você tem que estudar mais, até conversar, às vezes conversar com outras pessoas, Isso. Trocar ideias. E quando vem a história, nossa, clareia. Fica muito claro o sentido daquele conceito, né? A gente vê a aplicação daquilo e a gente pode se situar nesse conceito, porque muitas vezes as próprias pessoas, os próprios leitores, passaram por situações semelhantes ou conhecem pessoas que viveram aquilo. Pois é. E começar a entender, às vezes, até o comportamento das pessoas, porque não sabiam por que elas agiam daquela forma. Isso mesmo. Agora, é interessante que ele fala assim, que essas histórias, ou todo esse contexto, pode nos levar ao sorriso, à indignação, à meditação, e o que ele chama muito, né, o que nós denominamos muito claramente de vestir a carapuça. Muitas dessas histórias nos servem de carapuça, né, André? Porque é verdade. É bem o que a gente faz e às vezes não nos damos conta de que estamos fazendo isso. Uma coisa interessante, que quando nós estávamos escrevendo como médiuns essa obra, algumas pessoas na nossa instituição, algumas pessoas que têm mediunidade, elas se referiam a um espírito que não sabiam quem era e que ele estava sempre com uma prancheta, anotando. Elas o viam nas reuniões e, em alguns casos, ele dizia para essas pessoas que eram médiuns videntes
que ele usava aquela prancheta e ele anotava, porque ele ia na casa das pessoas e fazia certas anotações do que ele via. E era exatamente nesse período que depois ele se aproximava de mim e escrevia. Então eu suponho que ele nos estava usando como fonte para que essas coisas fossem realmente aplicáveis na nossa maneira de viver. É, porque muitas vezes a gente age sem perceber que não está tão correto ou que não está se beneficiando com aquela ação. Né? Mas não sabe, não percebe. É verdade. Né? Então, a gente pode até comentar algumas historinhas aqui, né, André? Podemos. Aquilo que possa ser útil aos telespectadores, nós estamos aqui para isso. Eu acho que a primeira lição nós até já comentamos antes de iniciarmos o programa, né? Que nós temos o hábito de sempre achar que a lição serve para o outro. Isso. Né? Que quando eu li a primeira lição, o primeiro pensamento, eu tenho que mostrar para o meu marido. Por que sempre o marido, não é? Por que sempre o marido? Então, é interessante porque o Públio fala do tempo, né? Que tempo é riqueza, e é verdade, né? E depois Humberto vem com a história do Tribunal do Relógio. Então, vamos comentar um pouquinho disso, André? Vamos lá. O Espírito Públio, ele faz essa reflexão a respeito de quanto vale para cada pessoa a vida nos seus menores instantes. Eu me recordo que certa vez lendo fatos da vida de Chico Xavier, eu pude aprender com esses relatos uma coisa que Chico dizia, que Emmanuel, quando trabalhava com ele, dizia para ele: Chico, vamos trabalhar aproveitando os minutos, porque você vai se surpreender de quanto será produzido só com o aproveitamento dos minutos. Não era o aproveitamento do mês, o aproveitamento da semana, o aproveitamento do dia, o aproveitamento da hora. Não, era o aproveitamento dos minutos. Você tem 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, você está no trânsito, você está na fila. Se você aproveitar esses minutos, você lê livros, Sim. Você escreve cartas, você coloca a correspondência em dia, você fala com alguém que há muito tempo você não vê. Então, esta riqueza do tempo, nós costumamos desperdiçar. Você já notou que todo mundo reclama que não tem tempo? Exato. E poucas pessoas perguntam a si mesmo quanto elas jogam fora do tempo que tem. No Facebook, no Twitter ou em outras áreas em que nós perdemos na televisão, no jogo de futebol. Cada jogo, cada novela, são 1 hora ou 2 horas que a gente desperdiça, sem ficar melhor. Não faz nada e muitas vezes se revolta, fica indignado, fica magoado, enfim. Você já notou que lá a novela é uma ficção, é um grupo de atores interpretando uma ideia. Mas para quem assiste, aquilo é verdade. Você fica com ódio, você fica com inveja, você tem vontade de trair a sua esposa ou seu marido se encontrar alguém tão bonito como aquela. Quando que nós vamos entender que esta reação denota em nós, ela representa o que nós somos? E se nós estivéssemos atentos ao quanto isso é importante, nós estaríamos aprendendo a nos conhecer pelas atitudes que estamos tendo naquele momento, com aquela emoção que nos foi provocada. Então já pensou você assistir uma novela em que alguém vai matar e ao invés de você falar, mata mesmo, você fala assim, ai Senhor, eu vou rezar, pedir a Deus que não mate, porque você está reagindo positivamente diante de uma ficção, mas a nossa vibração é verdadeira. Certo. Nós vamos continuar falando isso, André, já. O tempo é riqueza, daqui a pouco a gente tem que voltar. Isso mesmo. Nós vamos ao breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais.